faz sentir doce é a mim o teu querer, gozo me traz obedecer, guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, redime em tudo, meu Jesus. Sigo sem medo, meu Senhor, que me encheu do seu amor. Sentindo perto a sua mão, posso cantar na escuridão. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, redime em tudo, meu Jesus. É uma grande alegria poder estar dando essa conferência bíblica. E há um grande intuito, um grande propósito que nós viemos aprender mais a respeito do fruto do Espírito, que é aquilo que vai nos capacitar a viver aqui na terra segundo a vontade do nosso Senhor Jesus Cristo. Então eu convido a igreja para a gente estar abrindo a Bíblia no livro de Gálatas, no capítulo de número 5. Gálatas, capítulo de número 5, vamos estar lendo o versículo de número 22 e 23. Amém, igreja? Gálatas, capítulo de número 5, versículo de número 22 e 23. Diz assim: mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. O livro de Gálatas, Paulo ele escreve com o propósito de instruir ali a igreja de Galácia, que passava por grandes dificuldades por causa de um movimento chamado os judaizantes. Eram os judeus que estavam se convertendo para o cristianismo e, consequentemente, surgiam ali várias dúvidas. Então Paulo, no capítulo de número 5, ele vem tratar a respeito das obras da carne e do fruto do Espírito. E, consequentemente, nós precisamos entender uma coisa: que eu e você, sem o Espírito Santo, nós só iremos fazer as obras da carne, porque nós herdamos isso de Adão, nós somos pecadores. Então, consequentemente, nós vivemos para fazer a obra da carne, para realizar o que é o nosso desejo. Mas aquele que possui o Espírito Santo, o Espírito Santo, quando ele veio habitar em mim, em você, quando nós entregamos a nossa vida a Cristo, o Espírito Santo ele veio nos converter dos nossos pecados, ele veio nos converter dos nossos caminhos, e ele traz esse fruto, que ele vem trazer uma manifestação do quê? Das virtudes e características do caráter de Cristo. Se nós pararmos para lembrar, nós vamos perceber que os cristãos eles foram chamados pela primeira vez no livro de Atos
quando eles estavam vivendo em comunhão um com o outro, as pessoas olhavam para eles e percebiam a maneira deles andar, de se vestir, de falar, de se comportar e de viver entre eles, que eles eram semelhantes a Cristo. Então os discípulos de Jesus, eles foram chamados de cristão, porque eles lembravam Jesus. E o propósito do Espírito Santo na minha vida e na sua vida é esse: fazer com que nós venhamos ser semelhantes a Jesus Cristo. Então, o fruto do Espírito Santo, ele tem como uma característica nos fazer a imagem e semelhança de Jesus. Este é o grande propósito. Então nós vamos perceber, o irmão pode entrar na introdução, nós vamos perceber então que é necessário que eu e você venhamos viver para o Espírito Santo, para que o Espírito Santo ele venha desenvolver esse fruto. E este fruto, o apóstolo Paulo, ele veio usar o termo fruto, comparando com as parábolas, muitas das vezes, que Jesus mesmo ensinava. Jesus, no livro de João, capítulo 15, ele veio trazer uma parábola sobre a videira. E o povo de Israel, várias vezes, era comparado com uma árvore que produzira fruto. Então, a comparação com as árvores e com o fruto, ela acaba sendo normal no Novo Testamento. Várias analogias onde o cristão e o povo de Israel, ele precisa dar fruto. Você encontra no Antigo Testamento, no livro de Isaías, bastante referência que o povo de Israel era como uma videira. Então, tanto o povo de Israel era comparado que eles tinham que dar fruto. No Novo Testamento, o cristão também, ele precisa dar fruto. Então o apóstolo Paulo, ele faz ali uma analogia a respeito do fruto do Espírito. Porque as obras da carne é uma coisa que eu e você podemos fazer. Mas o fruto do Espírito é algo que está além de nós. Nenhuma pessoa pode dizer: eu decidi amar uma pessoa incondicionalmente, sem o Espírito Santo. Nós podemos perceber que há pessoas que amam mais que a outra, há pessoas que podem até ter alguns requisitos do fruto do Espírito Santo. Uma pessoa um pouco mais mansa, a outra tem um pouco mais de domínio próprio, a outra tem um pouco mais de mansidão. Mas a grande questão é: ninguém tem um autocontrole, um domínio próprio de todas essas qualidades, de todas essas características, porque isso vem de Deus. Então o Espírito Santo, quando ele habita em mim e habita em você, ele vem manifestar essas atitudes, essas qualidades no nosso caráter. É onde nós vemos que as pessoas, elas são transformadas, elas são mudadas. É onde nós vamos perceber pessoas rancorosas, elas começam agora a ser mais mansas. Pessoas mais iradas, elas se tornam pessoas mais mansas. Pessoas muito tristes, elas encontram uma paz, uma alegria. Pessoas que eram descontroladas emocionalmente, elas começam a ter o autocontrole, que é o fruto do domínio próprio, onde as pessoas começam a se libertar de vícios, começam a se libertar de muitas coisas, porque ela já não é mais escrava do pecado. Ou seja, as obras da carne, elas podem existir porque nós herdamos isso de Adão, mas nós já não somos mais escravos do pecado. Então o Espírito Santo, ele veio nos trazer essa libertação, onde nós conseguimos ter esse domínio próprio, controlando as nossas atitudes, nossa maneira de falar, nossa maneira de agir. Então o Espírito Santo, ele tem como esse propósito, nos capacitar a ter domínio de nós mesmos. E a respeito dos primeiros frutos, os 3 primeiros, este fruto, ele é dividido em 3 grupos. São 9 qualidades. O fruto é apenas um. Se nós pararmos para analisar, o fruto é semelhante a uma mexerica que possui vários gomos. O fruto é um, só que ele possui 9 qualidades, 9 características. Então, cada característica, ela é diferente. E ele é dividido em 3 grupos, onde os 3 primeiros, amor, alegria e paz, ela trata
relativamente o nosso relacionamento com Deus. Porque primeiro, o nosso amor, a nossa devoção é total em Deus. Deus vem em primeiro lugar em nossa vida. Então essas primeiras virtudes, essas 3 primeiras características, elas estão direcionadas no nosso relacionamento a Deus. As outras 3 consequentes, que é a benignidade, bondade, longanimidade, ela vai tratar a nossa vida social. É uma característica que tem como propósito fazer com que nós venhamos a ter bom relacionamento com as pessoas lá fora. E o terceiro grupo, que vai trazer ali as últimas 3 características, a fé, a mansidão e a temperança, conhecido como domínio próprio, ela tem como o propósito de trabalhar no nosso eu, a nossa vida íntima, particular. É o que vai nos capacitar a ter o controle de todas as qualidades
Tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Mateus 5:9. Bem-aventurados pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Ou seja, essa paz ela está tratando no nosso caráter. Nós que desfrutamos dessa paz de Deus, nós promovemos essa paz. Nós proclamamos essa paz. Ou seja, não é qualquer coisa que vai fazer nós entrarmos em conflito. Nós somos os primeiros a levantar a banca e trazer a paz. Nós não podemos ser movidos pelas obras da carne. Não, nós descansamos no Senhor. Nós sabemos que a nossa providência vem de Deus. Então nós devemos desfrutar disso. João 14:27. Deixo-lhe a paz, a minha paz lhe dou, não a dou como o mundo a dá. Não se turbem os seus corações, nem tenham medo. E ele continua, aquele trecho: credes em Deus, credes em mim, na casa do meu pai há muitas moradas. Então Jesus ele já estava ali ensinando os seus discípulos: olha, fiquem em paz, porque o reino dos céus vai ser um lugar de descanso, vai ser um lugar onde vocês vão desfrutar de grandes coisas, onde vocês vão experimentar coisas inimagináveis. Há um lugar reservado para vocês. Aqui no mundo a vida é passageira, cheia de lutas e aflições, mas tenham paz, porque eu não vos deixarei órfãos. Ou seja, Deus está no controle de todas as coisas. Então você pode descansar em Deus. Por mais que você esteja passando por lutas, não se deixe levar pelas adversidades, pelas aflições, mas encontre essa paz em Deus. O Espírito Santo ele veio trazer essa paz. Então você não está só. Sempre que estiver passando por alguma situação na qual você não vê saída, tenha certeza que Deus está contigo, que Deus está trabalhando na sua vida e que você pode descansar nele, você pode encontrar paz nele. E Colossenses 1:20. E por meio dele reconciliar-se consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão no céu, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Ou seja, nós encontramos essa paz em Deus, pois Jesus ele nos deu essa paz. Quando ele se entregou na cruz do Calvário, nós podemos desfrutar dessa paz de Deus, porque agora eu e você somos filhos de Deus. Nós não somos mais filhos bastardos, nós somos filhos de Deus. Então hoje nós encontramos a verdadeira paz. Irmãos, o próximo grupo seguinte vai tratar essas outras 3 características: a longanimidade, benignidade e bondade. Ela vai dizer a respeito do nosso relacionamento com o próximo. E é interessante porque essas características de Jesus, nós necessitamos muito delas. Porque uma das grandes dificuldades que nós temos é de relacionar com o nosso próximo. É uma das maiores dificuldades do cristão. Talvez é uma das maiores necessidades da igreja. Ter esse fruto para que os irmãos vivam em comunidade, vivam em comunhão um com o outro. Porque se não houver uma comunhão entre os irmãos, a igreja passa por grandes aflições. Amém, professor? A igreja passa por grandes dificuldades. Ou seja, um reflexo da igreja se encontra nesse fruto do Espírito que os filhos de Deus possuem. O que cada um de nós possuímos, nós vamos refletir na igreja. Se nenhum de nós possuirmos o fruto do Espírito, nós vamos ser uma igreja carnal, uma igreja em pé de guerra, uma igreja em pecado. Então a necessidade do fruto do Espírito na minha vida e na sua vida é para que nós venhamos ser uma igreja santa, que nós venhamos ser cristãos santos, para que as pessoas lá fora percebam: aí vai um discípulo de Jesus. Porque nós não somos reconhecidos pelos dons, nós somos reconhecidos pelos frutos. Se você é uma pessoa mentirosa, se você é uma pessoa fofoqueira, uma pessoa caloteira, se você fala em línguas, profetiza ou cura, as pessoas não vão reconhecer isso. As pessoas vão falar: ali vai um caloteiro, ali vai um mentiroso. Você pode ter os dons de cura, de profecia,
mas não são os dons que vai dizer quem você é. É o fruto. O seu testemunho está no fruto. Então a necessidade do fruto do Espírito para a igreja é essencial. É a marca do cristão. Pois até Jesus, ele falava para os seus discípulos a respeito dos falsos profetas. Por seus frutos vos conhecereis. Ou seja, não é pelos dons, é pelos frutos. Então, há uma grande necessidade entre eu e você venhamos buscar mais o fruto. Os dons são necessários, o poder é necessário para a gente edificar a igreja, edificar um ao outro, mas o fruto é o que vai designar a nossa salvação, porque a árvore boa, ela dá bons frutos. Então esse próximo, ele vai tratar a respeito do nosso relacionamento. E o primeiro, está ali, né? A maior missão do crente. A longanimidade, tradução da palavra grega upomone, a famosa paciência. Ali tem uma fotinha, não sei se os irmãos estão conseguindo ver ali. Ali é o trevo de Bom Sucesso ali, eu acho. É o trânsito todo travado, engarrafado. É o momento no qual eu e você necessitamos mais de paciência. É quando nós estamos passando por uma situação que nos irrita, uma situação que nos faz perder a cabeça. Essa paciência, como fruto
Então, este fruto, ele trabalha a respeito disso. Esta característica de Jesus é o que fez ele se entregar na cruz. Por causa que ele permaneceu na fidelidade com Deus. Essa fidelidade é que fez de Jesus ser obediente. É essa fidelidade que faz com que eu e você não venhamos ser rebeldes. O Espírito Santo, ele trabalha em nós para manifestar essa fé, para que nós venhamos honrar a Deus. Há umas referências bíblicas. 2 Coríntios 5:7. Porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Ou seja, está fundamentada no autocontrole de Deus. Nós sabemos que Deus está agindo e que Ele está trabalhando. Então nós nos mantemos firmes nessa caminhada com Ele, porque Ele está conosco. Hebreus 11:1. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Tito 1, versículo 2. Fé e conhecimento que se fundamentam na esperança da vida eterna, a qual o Deus que não mente prometeu antes dos tempos eternos. E 2 Timóteo 4:7. Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Ou seja, nós estamos nessa vida aqui de passagem, estamos passando por grandes aflições, adversidades, muitas alegrias, desfrutamos de dias bons e dias ruins. Mas o principal é guardar a nossa fé, nos manter fiel, porque Deus reservou um lugar para mim, para você, um lugar onde as ruas são de ouros, um lugar para a gente apenas adorar a Ele, um lugar onde a gente vai conviver em comunhão com os nossos irmãos. Então nós devemos guardar a nossa fé. Nós não podemos nos deixar que as aflições dessa vida façam com que nós venhamos desanimar, façam com que nós venhamos perder essa fé, perder essa esperança de viver uma eternidade com Deus. Então a nossa fé ela se fundamenta nisso, que nós venhamos desfrutar mais. O próximo é a mansidão. Tradução da palavra grega, prautes. Mansidão, um dos frutos muito importantes para a nossa vida pessoal. Porque a mansidão, assim como a paciência, ela trabalha muito no nosso dia a dia. No tempo todo nós necessitamos dessa mansidão. Mansidão. A pessoa é humilde, considera os demais, sujeita-se a Deus, a sua palavra, mesmo quando a ira e a resposta adequada, como quando Jesus limpou o templo. A mansidão conserva a expressão da ira, orientada na direção correta. A mansidão aplica até mesmo força na direção correta. Ou seja, essa mansidão, ela vem trabalhar para que eu e você não venhamos nos exaltar. Essa mansidão, ela tem muito a ver com a humildade. O mundo fala o quê? Que a mansidão é o quê? Essa é uma pessoa covarde, é mansa, é muito mole, é uma pessoa muito mole, é uma pessoa covarde. Não, a mansidão que a Bíblia fala, a mansidão como fruto do Espírito, ela vem tratar a respeito disso. É uma humildade, onde nós não nos exaltemos, onde nós não somos pessoas explosivas, nós encontramos essa paz. Ou seja, todos esses frutos que a gente veio analisando, todas as características do fruto, cada gomo, nós vamos perceber aqui agora na mansidão. Nós encontramos a paz, nós estamos alegres em Deus e consequentemente nós alcançamos essa mansidão. O Espírito Santo ele vem trabalhar no nosso ser, para que nós não venhamos nos exaltar. Uma pessoa que não possui a mansidão, ela vai refletir o quê? A soberba. Porque a falta de humildade vai trazer a soberba. E é consequentemente, aonde não há o Espírito Santo, há fruto da carne. Não tem como. E é interessante porque para a gente desenvolver essas características,
nós necessitamos do Espírito Santo. Agora, para a gente desenvolver os frutos da carne, as obras da carne, nós não necessitamos especificamente de um espírito maligno em nós. Nós não necessitamos de invocar um demônio, não. É natural do nosso pecado, nós herdamos isso de Adão. Para fazer o que é errado, nós fazemos sozinho, sem influência. Agora, para manifestar essas bondades, para manifestar essas qualidades do nosso caráter, nós necessitamos do Espírito Santo. Então, nós precisamos compreender tudo isso. A mansidão, ela trabalha tudo isso. Há uma referência bíblica. 1 Timóteo 6, no versículo 11. Você, porém, homem de Deus, fuja de tudo isso e busque a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança e a mansidão. 1 Pedro 3,4 diz: ao contrário, esteja no ser interior, que não perece, beleza demonstrada no espírito dócil e tranquilo, o que é de grande valor para Deus. Ou seja, a mansidão, ela envolve tudo isso. A tranquilidade, ser uma pessoa dócil, uma pessoa que está sempre contribuindo com o outro, uma pessoa que está sempre procurando abertamente estar em paz. Então essa mansidão que habita em nós, ela tem como este propósito: fazer com que nós não venhamos viver de uma maneira exaltada, buscando uma ganância. Não, nós vivemos em paz conosco mesmo. Nós sabemos que Deus está suprindo a nossa necessidade, então nós encontramos essa mansidão. Mateus 11, 29. Tome sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas. Então, este é o fruto que estava em Jesus e que habita em mim e você hoje. Nós que estamos com Cristo, nós possuímos essa mansidão. Mas a grande questão é, há momentos que nós necessitamos encontrar isso, buscar andar mais com Cristo, buscar mais em oração, porque o nosso relacionamento com Cristo, nosso relacionamento com Deus, vai nos fazer manifestar cada vez mais esses dons do Espírito Santo, essas virtudes, essas características que estavam em Jesus. E Mateus 5,5: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Então essa mansidão, essa humildade de sempre estar ouvindo, quando nós estamos errados, vem uma pessoa tentar nos repreender, nos corrigir. A mansidão é isso, é você aceitar uma repreensão, é você aceitar quando você errou, é você ter a humildade de assumir o seu erro e pedir desculpa. A mansidão trabalha isso. Uma pessoa que ela não possui a mansidão, ela não consegue pedir desculpa para uma ofensa que ela cometeu. Ela não consegue ter essa humildade. Ela não consegue. E consequentemente, ela acaba prejudicando a sua vida íntima. E ela acaba prejudicando também na sua vida na comunidade. Então a mansidão envolve tudo isso. A submissão é a humildade. Não querer se exaltar. Não querer ser o melhor. Mas reconhecer, não querendo ser o mais baixo, não é ser uma pessoa que se rebaixa, mas também não se exalta. Era uma pessoa tranquila, humilde. O próximo, para a gente finalizar, temperança, conhecido como domínio próprio. Tradução da palavra grega, essa palavra aqui é complicada, hein? Egikrateia, palavra grega egikrateia. O domínio sobre os desejos humanos, pecaminosos e a sua falta de controle. Quando nos rendemos ao Espírito Santo, inicialmente sentimos como se tivéssemos perdido o controle, mas Ele nos leva a exercer o autocontrole, que seria possível somente com as nossas próprias forças. Ou seja, o domínio próprio, ele vem tratar isso. Assim como o amor
que reflete em todas as características e virtudes, o domínio próprio, ele é essencial também. Ele é o que vai nos capacitar a colocar em prática todas as outras virtudes, todas as outras qualidades. O Espírito Santo em nós, ele nos liberta do pecado, ele nos liberta da escravidão do pecado, porque nós, o mundo, aqueles que estão lá fora, está vivendo num descontrole, totalmente sendo influenciados pelo maligno, e muitas das vezes as pessoas não sabem ter uma dosagem de emoção. Há pessoas que, ao decorrer do dia, ela se alegra, ela se entristece, se alegra de novo, chora, se entristece, se alegra, ou seja, ao decorrer do dia, ela sofre várias emoções, totalmente descontrolada. Mas o domínio próprio, ele vem trabalhar isso, para que você não venha ser uma pessoa que ao mesmo tempo chora e ao mesmo tempo ri. Não, você venha ter o controle, que você venha ter o controle das suas emoções. O domínio próprio, ele vem trazer um propósito quando a pessoa ela é agressiva. Então o domínio próprio age e aquela pessoa domina aquela agressividade. Não é que ela deixou de ser agressiva, não é que ela deixou de ser uma pessoa irada, ela ainda é uma pessoa explosiva, mas agora o Espírito Santo produz o domínio próprio. Então agora ela controla aquela emoção, ela já não age com a explosão, coisa que antes aquela pessoa fazia. Então é essencial para o cristão o domínio próprio, essa qualidade do Espírito Santo, porque é ele que vai nos dar a dosagem, o equilíbrio no nosso dia a dia, para que eu e você não venhamos nos precipitar e tomar muitas decisões por causa do nosso emocional, porque o nosso emocional, ele nos atrapalha muito. No momento de nervosismo, no momento de ansiedade, nós tomamos decisões que depois, quando nós paramos para pensar, não era para mim ter feito dessa maneira. Ou seja, o domínio próprio, ele trabalha nisso, para que nós venhamos ter o controle. Essa palavra grega era utilizada para os atletas, quando eles tinham que cuidar ali do seu condicionamento físico. Então, eles usavam essa palavra egikrateia. Egikrateia, ela era utilizada em sentido dos atletas, porque eles tinham esse autocontrole do seu corpo, não se alimentavam com qualquer coisa, tinham que manter um condicionamento físico. Naquele período havia ali na Grécia os Jogos Olímpicos, que continuam até hoje. Então, eles tinham essa disciplina, esse domínio próprio, eles controlavam tudo no seu dia a dia. E, consequentemente, Paulo usou essa palavra para ensinar a igreja de Galácia a respeito do domínio próprio, que o cristão ele necessita disso. Ele precisa controlar a sua mente, as suas palavras, ele precisa ter o autocontrole de si mesmo. Ele não pode ser um crente descontrolado, porque um cristão descontrolado, ele pode dar um mau testemunho, ele pode acabar perdendo o equilíbrio da vida espiritual e dando lugar para a carne. Então o domínio próprio, ele vem trabalhar nisso, a nossa vida no Espírito, para que nós venhamos viver segundo a vontade de Deus, sendo influenciado pelo Espírito Santo. Há uma referência bíblica, 1 Coríntios 10:13, não sobreveio a vós tentação que não fosse comum aos homens, e Deus é fiel, Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar, mas quando forem tentados, Ele mesmo providenciará um escape para que possam suportar. Ou seja, aquela conversa de que é muita tentação, a minha carne é fraca, a minha tentação é maior do que a do irmão, então eu caí porque eu sou... Não, a minha tentação é mais forte. Não existe isso. O Espírito Santo é um só, e Ele atua em nós. O domínio próprio habita em mim, habita em você. A grande questão é como nós estamos nos relacionando com o Espírito Santo. Ele está nos conduzindo
Ou ele simplesmente só habita em nós? Será que nós estamos dando mais lugar para a nossa carne do que para o Espírito? Essa é a grande questão. O Espírito Santo ele vai trabalhar para a gente ter o domínio das nossas emoções e não simplesmente ficar fazendo a vontade da nossa carne. Mas se nós não buscamos ter uma vida santa, se nós não buscamos ter uma vida com o Espírito Santo, regularmente estudando a palavra, buscando em oração, em jejum, nos apartando da nossa carne, consequentemente, nós não vamos conseguir ter o domínio próprio. É onde a gente vê muitos crentes que ele vive com o pé dentro, com o pé fora, porque ele não tem domínio. Ele até quer se firmar, mas ele não busca a intimidade com Cristo e, consequentemente, a carne dele se manifesta. E o que acontece? A carne e o espírito, elas entram em combate, mas prevalece o que está sendo mais alimentado. Então, se nós não alimentarmos a nossa vida espiritual, a nossa carne vai estar forte o suficiente para nos derrubar. Então, nós precisamos entender isso. O Espírito Santo ele vem nos trazer esse domínio próprio para que nós não venhamos mais ser escravos do pecado. A gente peca. O cristão, mesmo cheio do Espírito Santo, ele peca. Ele não está livre do pecado. Mas o pecado já não é mais um hábito no dia a dia dele. O pecado na vida do cristão é um acidente. O que nós precisamos entender é isso. O pecado na vida do crente é acidente. Ele não pode ser estilo de vida, ele não pode ser prática. Porque a palavra de Deus ela deixa claro em 1 João: se nós dissermos que não temos pecados, somos nós mentirosos. Então a Bíblia deixa muito claro. Mas viver no pecado, aí não dá. É abominável. 2 Timóteo 1,7 diz: pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Ou seja, o Espírito ele vai nos capacitar a manter esse equilíbrio, a ter esse controle, a não agir precipitadamente, a não falar, muitas das vezes, na hora que nós devemos ficar quietos. Às vezes, uma pessoa nos ofende e nós já queremos soltar a resposta na hora. Mas o Espírito Santo ele nos controla, porque muitas das vezes é melhor você ouvir uma coisa e ignorar do que você responder à mesma altura. Então o domínio próprio ele trabalha isso, para que o crente ele venha se manter tendo uma vida espiritual e não agindo espontaneamente de acordo com o seu emocional, segundo as suas ações. Gênesis 4,7 diz: se bem fizeres, não é certo o que serás aceito, e se não fizeres, bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. Aqui Deus estava falando para Caim, né? O pecado jaz à porta, mas você deve dominar. Você vai dar lugar para a sua carne? Falou isso antes dele agir ali contra Abel. Consequentemente, nós já sabemos a história. Caim não teve domínio próprio e fez aquilo que desejou, matou seu próprio irmão. Deus o alertou. Ou seja, é necessário que eu e você venhamos procurar resistir, porque o Espírito Santo ele vem nos capacitar. Então, é possível um cristão ter uma vida reta, santa diante de Deus? É. O Espírito Santo ele veio com esse propósito. A grande questão é o quanto nós estamos dispostos a abrir mão do nosso eu e deixar que o Espírito Santo ele nos guie. Porque a manifestação do fruto é do Espírito Santo. Agora, o crescimento dessa manifestação depende de mim e de você. De buscar mais em oração, de buscar no jejum, de estudar mais a palavra, porque sem a palavra fica difícil também. Porque muitas das vezes o Espírito Santo lembra da palavra para você, para te repreender. Na hora que você vai agir de uma maneira precipitada, você lembra da palavra. Então você consegue ter um domínio próprio. Então é essencial para tudo isso. Irmãos, concluindo.